Então, perguntando se a mensagem também é gravada. Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar nossa tarde de hoje com a palestra e as partilhas da Érica Caetano. Ela é ex-estudante nossa do Elefante, ela anunciou esses dias. Eu até fiquei surpresa, né? Tão bom ter uma ex-estudante ensinando coisas para nós agora. E ela é uma profissional do IEL. O IEL é uma plataforma, ela vai explicar direitinho, que publica vagas de estágio. Deve ser algo mais complexo que isso, com certeza, e ela vai explicar. E a Socorro vai acompanhar esse bate-papo. A Socorro é a nossa supervisora de estágio, né? Para quem é de outras séries, lembra da Socorro lá, botando o menino para a sala, brigando com vocês. A Socorro agora é a supervisora de estágio. E aí a gente vai se organizar assim. A Érica vai fazer a fala dela e vocês podem ir colocando as dúvidas no chat. Se for uma dúvida muito urgente em algo bem específico que ela estiver falando na hora, a gente vai intervir e perguntar por vocês. Agora, se for uma coisa que dá para esperar até o final, depois ela vai fazendo as considerações. Vocês também podem levantar as mãozinhas aí no Meet e a gente vai seguindo a ordem de fala depois, tá bom? Bem-vinda, Érica, bem-vinda, Socorro, e é com vocês. Oi, gente. Primeiramente, eu quero dar boa tarde, agradecer por estar aqui com vocês nesse momento gostoso. Eu sou uma apaixonada pelo estágio, eu sou oriunda do estágio desde o ensino médio. Como a Lilian falou, eu tenho toda a minha trajetória na escola pública, e meu ensino médio todo, ele foi no Elefante Branco. Eu tenho uns aninhos, né, ali na década de 90. Denunciei minha idade. Então, eu tenho um carinho muito grande quando a Socorro me fez o convite. Acabei me lembrando de alguns professores, de alguns momentos legais que eu vivi, né, perante a instituição. E a trajetória que eu percorri até chegar aqui. Hoje eu sou gerente de negócios do IEL, já fui servidora pública, enfim. E, mais uma vez, eu estou muito feliz. O nosso papo hoje é sobre estágio, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a importância do estágio ainda no ensino médio. É uma experiência que eu vivi e eu sei o quanto foi fundamental para o meu desenvolvimento profissional, tá bom? Então, como a Lília falou, eu vou fazer essa explanação, tá? Se vocês puderem segurar as dúvidas para o final, seria melhor. Mas, se não, fiquem à vontade para poder sinalizar aqui, até para não perder o time, alguma coisa que for muito pontual, vocês podem estar me interrompendo. Tudo bem? E obrigada mais uma vez, viu, gente, pelo convite. Socorro, alguma coisa? Eu queria falar assim, queria me apresentar, né, para os alunos, né, sou Socorro, professora de Química do Elefante. Estou há 10 anos, né, no Elefante e estou afastada de sala, problema de saúde, né, e agora esse ano, nessa loucura remota aí, eu passei para a sala de estágio, né, então tá meio difícil, né, porque a distância é complicado, né, mas é isso, se precisarem, contem comigo. A minha grande dificuldade é a comunicação, né, porque como eu não estou em nenhuma sala, né, e aí eu dependo do Ada, né, para estar publicando minhas coisas na sala, não sei nem se está funcionando, mas, assim, a Lília abriu um espaço, né, na sala do SOI SAA, e aí, se vocês quiserem entrar lá na sala, né, participarem lá da sala, né, da Lília, eu estou com um tópico lá, postando tudo, né, sobre o estágio. Então, vejam lá, qualquer coisa, a Lília tem meu contato, tá? E aí a gente vai tentando se ajudar à distância, tá bom? Obrigada. Coloquei o código aqui no chat, se vocês quiserem entrar, Socorro, toda vez que ela vê uma vaga nova de estágio, ela vai lá e publica, tira dúvidas de vocês, é um canal que tem sido bem eficiente até, né, Socorro? Então, vocês podem entrar na sala. Bom, então vou iniciar,
tá? Minha fala. Eu vou compartilhar uma tela com vocês, me sinalizem quando aparecer aí, tá bom? Só um minutinho, tá aqui abrindo. Apareceu? Ainda não. Agora apareceu. Tá carregando, mas apareceu sim, 100%. Ah, que bom. Eu não consigo vê-los, tá? Eu só consigo ver minha tela, o que é ruim. Eu gosto de olhar, de ver o rostinho, de ver a expressão, mas, enfim. Bom, o nosso momento, como eu disse, é a gente falar da importância do estágio na vida profissional, né? E aí, nesse momento, eu queria uma interação, principalmente dos alunos. Eu vou fazer uma pergunta e eu queria que vocês abrissem o microfone de vocês e me respondessem essa pergunta, tudo bem? Eu queria ouvir de vocês o que é o estágio, o que representa o estágio para vocês, como é que vocês imaginam que é o estágio? É uma preparação para um emprego, para um trabalho, não sei. Ótimo. Mais alguém? Eu acho que é como a Virginia disse, é uma preparação para uma coisa que você vai ter no futuro, que normalmente acontece, esses estágios acontecem na faculdade, e você ganha um salário enquanto você esteja lá empregado, né, no caso, e estudando. Isso mesmo, é bem isso mesmo. Se a gente pegar o conceito da lei, ela traz isso de forma bem clara, que o estágio é um ato educativo supervisionado, né? É uma oportunidade que o aluno tem de colocar teoria e prática, fazer esse casamento do que ele está aprendendo na escola, na faculdade, levando para o mundo corporativo. E pela legislação, hoje quem que pode estagiar? Então, ela fala que são alunos a partir de 16 anos, tá? Que tenham vínculo acadêmico, seja no ensino médio, seja no nível superior, seja nas escolas técnicas. Então, tendo esse vínculo acadêmico, estando regularmente matriculado e com frequência efetiva, ok, atender os requisitos da lei, já pode procurar o estágio, tá? E o quão importante o estágio na nossa vida profissional? Eu lembro que eu tinha lá para os meus 16, para os 17 anos, que eu comecei a vivenciar minha primeira experiência lá na Conab, né? E, gente, foi algo que me causou assim, caramba, agora eu cresci de verdade, agora eu preciso, né, vivenciar e buscar meu caminho, trilhar meu caminho. E como é que eu faço? Né? Então, quando eu comecei a fazer o estágio, eu vi que ele traz essa mensagem de minimizar o impacto da passagem da vida estudantil para a vida profissional. Por quê? É um momento que o estágio, a empresa, ela não vai te exigir experiência profissional. Você está ali como aprendiz, você está ali na condição de desenvolvimento. Então, é ali que você vai aprimorar suas experiências, tá? Aprimorar suas habilidades. Se a gente pensar nas habilidades, a gente tem assim, aprimorar, por exemplo, a questão da comunicação, começar a trabalhar em time, apesar que os alunos já trabalham muito em time dentro da escola, com trabalho em grupo, enfim, mas no mundo corporativo é uma outra vivência, tá? Então, você potencializa o conhecimento da escola para a empresa, e isso é muito importante, que a empresa e a instituição de ensino, elas caminhem juntas. O mundo está mudando muito rápido, e essa interação para que a escola ela fique atenta a essas mudanças, adaptando o seu currículo, adaptando as necessidades do mundo corporativo, acaba que vai fazendo essa integração, onde o aluno, enquanto na empresa, ele consegue trazer as novidades do mundo corporativo, e vice-versa. Né? Enquanto conhecimento, levando a teoria, potencializando a prática na vivência dele, tá? Então, meninas, eu só queria tirar uma dúvida. Eu lembro que tinha uma discussão sobre incluir educação financeira, né, no projeto pedagógico. Isso já foi efetivado? Não, né, Pedro? Não, né? Eu até busquei essa informação aqui no Google antes, eu não vi nada concretizado. Não quanto política pública, Érica. Você tem dentro de matemática, aulas de matemática financeira, e aí alguns professores fazem alguns links com educação financeira.
mas não é uma proposta sistematizada enquanto política pública. E aproveitando que eu estou com o microfone aberto, eu queria te sugerir de você ocultar essa barrinha que está bem embaixo da sua apresentação. Tá joia. Obrigada. Não. Por que eu perguntei isso? Eu até pesquisei isso antes da minha fala e também não achei nada concreto. Porque, assim, eu li, acho que deve ter uns 2 anos, o livro do Robert Kiyosaki, né, que ele fala assim, pai rico, pai pobre, e ele traz muito essa vivência da gente trilhar um caminho, porque a gente vê muito assim, da cultura, né, de sempre trabalhar, claro, sempre estudar, tirar boas notas e ser um excelente profissional, e isso é verdade. Mas algumas coisas, elas precisam estar antenadas dentro do mundo corporativo. Eu trouxe a educação financeira, que é a minha paixão, né, eu trago isso já de berço pela minha mãe, e eu senti muita falta da educação financeira. O quanto hoje vivenciando, lidando aqui com os estagiários, a importância dessa temática também. Eu sei que hoje, como você falou, professor, acontece de forma transversal. Então, esse alinhamento, esse acompanhamento da escola com a faculdade, e o mundo corporativo precisa estar muito próximo, né? Bom, e proporcionar a descoberta e o aprimoramento das qualidades. Então, por meio do estágio também, a gente consegue descobrir alguma qualidade que, de repente, não estava tão evidente. E a gente descobre aquilo, caramba, olha a qualidade que eu tenho. E até então estava adormecida, né? Então, uma oportunidade que você tem de potencializar aquilo que você tem de legal e aprimorar aquilo que precisa ser aprimorado. Então, você vai, né, moldando e se tornando aquele profissional exemplar. Bom, como é que eu faço para conseguir o estágio? Né? Lembrando que a lei exige, a partir de 16 anos, estar regularmente matriculado. Então, é importante, gente, que vocês fiquem atentos aos anúncios, tá? Hoje a internet é muito fácil, você dá um Google, você consegue acessar essas oportunidades de vaga de estágio. Você pode também conversar com seu professor, com seu colega, no seguinte sentido, de buscar, assim, qual que, de repente, pelo meu perfil, pelo que eu gosto, que empresas que, de repente, tem mais a ver com o meu perfil, tá? Então, busquem essa ajuda. Elabora um currículo objetivo, tá? Mas eu não tenho experiência, eu nunca estagiei, acho que a maioria dos alunos que estão aqui, né, falaram que não tem essa experiência. Não tem problema, você está pleiteando uma vaga de estágio. Deixe isso claro no seu currículo, porque o entrevistador, o recrutador, ele não pode te exigir experiência, tá? Então, o que você pode enriquecer no seu currículo, já que você não tem essa vivência? Procure demonstrar para a empresa o quanto você pode contribuir para aquela empresa, quais são as habilidades que você tem, né? Busque outros cursos também, além da escola, né, da teoria, do acadêmico, busque outros cursos complementares, né? Pós-pandemia, olha quantas oportunidades que a gente tem de cursos EAD gratuitos, né, que vão potencializar o nosso conhecimento, aprimorar ainda mais, tá, o nosso conhecimento para o mundo corporativo. Bom, aqui no site do IEL, como eu disse, né, para vocês buscarem informações de onde conseguir estágio, vocês podem, de repente, aqui, acessar sistemafibra.org.br/IEL, tá? Quando vocês acessarem, vai abrir uma página grande, mas lá no centro vai ter o perfil da empresa, que são as empresas que contratam os estagiários por meio do IEL, tá? A gente vai ter ali as instituições de ensino que querem se conveniar com o IEL para que seus alunos possam ter a oportunidade de ir para as empresas estagiar. E vocês, alunos, vocês vão clicar aqui. Quando vocês clicarem aqui, vai abrir essa tela. Então, essa tela, para quem já é cadastrado, mantenha o cadastro atualizado. Isso é muito importante, para quando surgir a oportunidade, né, você tenha seu cadastro atualizado, seja ele com telefone, e-mail, tá? O histórico acadêmico. E para quem não tem cadastro ainda, clicou aqui, cadastre-se, e aí é bem intuitivo, bem fácil. A primeira fase são os dados pessoais, os dados acadêmicos, e, por último, cursos complementares que você tenha. Um idioma, na área de tecnologia, enfim, tá? Ele é bem explicativo e bem fácil. Uma vez feito esse cadastro, você vai receber um login e senha, que vai chegar no seu e-mail, e aí você consegue ter acesso a todas as oportunidades,
todas assim, dentro do seu perfil, claro. Então, se você é aluno do ensino médio, do segundo ano, você vai identificar aquelas vagas que tem mais, tem o seu perfil e a sua disponibilidade de estágio. Por ali mesmo você consegue já se candidatar àquela vaga, tá? E aí o IEL, juntamente com a empresa, a gente vai fazer essa ponte para poder te levar para a entrevista. E quando a gente fala de entrevista, meu Deus, eu nunca participei de uma entrevista, como é que é isso? O que eu preciso? Então, gente, vocês precisam se preparar para ela, né? Se programe. Então, assim, não se atrasem, busquem saber quanto tempo leva até o deslocamento da empresa, onde é, que linha, se você está indo de ônibus, de metrô, entenda quanto tempo leva isso, tá? Para que você já ganhe ponto ali na pontualidade, ponto na pontualidade. Então, cuidado com a questão da vestimenta, a sua apresentação pessoal, ela também conta muito. Meninas, né? Então, não cuidado com vou fazer uma maquiagem, que seja uma maquiagem um pouco mais leve, o cabelo limpo, penteado, tá? Roupa não decotada, não usem saia curta, nada. Seja um perfil profissional. Não precisa ser muito chique, tá? Vocês estão ali buscando, mas a apresentação, sem esses exageros, tá? Ela conta muito. Os meninos, né? Também postura. Cuidado com a gíria. Não falem gíria, né? A gente tem muito isso no ambiente escolar, mas no mundo corporativo isso não pode acontecer, tá? Então se policie para não falar gíria durante a entrevista. E pesquisa sobre a empresa, né? Se você está indo para aquela empresa, olha na internet, o que ela faz, qual que é o objetivo dela, até para você verificar se ela está alinhada com o que você quer, né, para o seu estágio, tá? Então, entenda se ela tem um projeto legal, enfim, busque, quanto mais informações da empresa você souber, melhor. Porque o entrevistador, ele pode fazer alguma pergunta, né? O que você sabe da minha empresa? Então, se você já falar, né, dá de entender que você teve interesse na empresa, isso vai soar de uma forma diferente, né? Ele vai gostar de ouvir, tá? E valorize a sua experiência. Eu não estou falando nem aqui de experiência profissional, mas se você já teve alguma experiência profissional, valorize também, tá? Mas se não teve, por exemplo, você pode falar de uma experiência no momento de um trabalho em grupo, onde você despertou um espírito de liderança, né? Então, de estratégias, enfim, de análise. Então, valorize todo esse seu processo, essa sua trajetória, tá? Ainda que inicial. E pergunte, tá? Ao final da entrevista, geralmente, o entrevistador vai falar assim, você tem alguma pergunta, ficou alguma dúvida? Então, aproveite esse momento para, de repente, fazer uma pergunta que possa encantar aquele entrevistador. Por exemplo, se você viu lá na internet algum projeto que a empresa está falando, né, está desenvolvendo, fala assim, eu vi que vocês estão fazendo um projeto assim, que estão com uma missão assim, me fale um pouquinho mais, eu me identifiquei, né, nesse projeto, tá? Isso não, se vocês realmente se identificarem com aquilo, eu estou dando aqui um exemplo, tá? Mas dentro dessas perguntas, só não perguntem durante o entrevistado, com o entrevistador, sobre benefícios, porque essa informação, teoricamente, você já buscou lá quando alguém te ligou, ou você viu aqui no site do IEL as informações de benefício, carga horária, enfim, tá? Então, essa informação você já vai para a entrevista com ela, tá bom? Bom, passei na entrevista, agora eu estou indo para o mundo corporativo, meu Deus, que medo, né? Eu estava tão acostumado na minha zona de conforto, de sair para casa, ir para a faculdade, agora não mais, né? Com a aula online, mas enfim, agora eu entrei no mundo profissional, né? Então, como é que é esse mundão lá fora? Dá um certo medo, né? Bom, eu lembro, tiro por mim, né? Mas isso lá em 1900 e pouco. Quando eu passei na entrevista, eu era extremamente tímida. Eu ainda sou, viu, gente? Bem tímida. Mas me desenvolvi, né? A gente vai aprendendo e vai vendo necessidade de melhorando, potencializando aquilo que a gente precisa potencializar. Mas quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, era uma empresa pública e eu não conhecia ninguém, e como é que vai ser? Gente, mas é um ambiente tão legal, as pessoas, elas nos acolhem, e lembre-se, vocês estão ali para aprender, tá? Então, se permitam aprender, não tenham medo de aprender. E quando vocês estiverem dentro da empresa,
dentro daquele setor, não se fechem só para olhar para aquele setor. É importante que vocês entendam, né? Vamos supor que vocês estão lá na área de contabilidade, a importância, a relevância que tem aquela área para os outros departamentos da empresa. Então, comecem a explorar, a ter um olhar mais além. Vocês, enquanto alunos do ensino médio, vocês precisam até explorar as outras áreas da empresa para que vocês se identifiquem na escolha da sua vida profissional, né? Qual caminho você vai seguir? Então, no momento de um cafezinho, pergunta, conheço o colega de outro trabalho, a área de jornalismo, por exemplo, a área financeira. Então, troque informações, tenha interesse pelas outras áreas. Quanto mais aprendizado, mais conhecimento vocês tiverem durante essa experiência de estágio, melhor para vocês, tá? Então, se interessem. E quando vocês se depararem com alguma situação inusitada, né, essa figura aqui, faça uma cadeira e sente-se, não tenham medo. Sejam ousados, usem a criatividade de vocês. E se ainda assim tiver alguma dificuldade, pergunte, tá? Eu gosto muito eu vou falar isso algumas vezes, repetidamente. Vocês estão ali na condição de aprendizes. Não tem problema perguntar 1, 2, 3 vezes, tá? O supervisor de estágio lá da empresa, ele precisa entender que ele está ali para te desenvolver, para te tornar um profissional melhor. E você também precisa fazer sua parte, tá? De se permitir aprender, de se permitir ajudar. Então, seja você mesmo, tá? Seja autêntico. É possível também, para que essas empresas, elas te dêem abertura, para que você leve suas ideias também, tá? Então, você pode argumentar, lógico, de forma saudável, colocando o seu ponto de vista. Então, deixe sua marca dentro da empresa. E o que as empresas hoje esperam, né, dos profissionais? Eles esperam pessoas que tenham criatividade, que sejam inovadoras, tá? Que sejam comprometidas. Surpreenda seu chefe. Se ele te passar alguma missão, alguma tarefa, você consegue me entregar isso até às 16 horas? Surpreenda ele. Tenta entregar até às 15, até às 14. Olha que legal, né? Dedicação, gente. Comprometimento, dedicação e profissionalismo. Então, muito atento ao horário, muito atento aos valores da empresa, tá? Busquem saber, se adequem e seja aquele profissional diferenciado dentro da empresa, onde você vai deixar sua marca. E o perfil do profissional do futuro, né? Mercado de trabalho. A gente se viu aí, ano passado, no momento de pandemia, onde da noite para o dia, todo mundo foi obrigado a ficar em casa. E agora, o que a gente vai fazer? E a gente teve que se reinventar, a gente teve que se adaptar, passar a trabalhar de forma remota. E isso acontecia de forma muito pontual, mas agora não. Hoje já virou uma tendência cada vez mais forte. Profissões que estão mudando, né? Tempos atrás, uma vacina demorava aí 15 anos para ser estudada. Hoje não, ela levou 1 ano para ser estudada. Então, as coisas estão mudando numa velocidade muito rápida. E a gente precisa estar atento a essas necessidades, a essa evolução. Então, o profissional lá de 10 anos atrás, quem já estava no mercado, se ele não se atualizar, ele vai estar fadado a não continuar no mercado. E essa meninada que está vindo aí, ela é muito antenada. Gente, eu tenho um filho de 3 anos, de 5 e outro de 8, que tem hora que eles me dão uma aula no celular. Ninguém nunca ensinou para eles, né? Então, é impressionante. Bom, a gente tem aqui o perfil do profissional do futuro, tá? Eu estou trazendo aqui 8 considerações. Então, a gente está vivendo cada vez mais concorrência profissional, tá? Então, essa concorrência, ela vai se diferenciar pelo profissional que você é, pela diferença que você traz. Se você é criativo, se você tem flexibilidade, se você tem habilidade com aprendizado muito fácil, né, a habilidade com aprender de forma rápida, tá? E assim, é uma geração que ela, aqui no item 2, né, ele tá dando adeus ao trabalho de uma vida inteira. Em outros tempos, a gente via pessoas ficando uma vida inteira dentro da mesma organização. E ainda tem, aqui mesmo na Federação da Indústria, no SESI, no SENAI, a gente tem pessoas aqui que já estão aqui há 30 anos. Eu já estou aqui no IEL há 18 anos, apaixonada.
pelo IEL. Mas essa geração hoje, não, ela não fica mais. Ela está sempre buscando mais, ela está sempre estudando mais. Hoje mesmo, um estagiário que já está aqui comigo há quase um ano, ele veio conversar comigo e pedindo para ser desligado. Ele falou, Érica, eu não consigo, eu preciso me desligar, porque ele já tinha um negócio dele paralelo, e acabou que o negócio dele cresceu tanto que ele precisou ter esse tempo a mais, tá? Mas é isso, a gente vê, isso é gostoso, né? De ter essa curiosidade de estar sempre aprendendo mais e inovando. Escritório, onde você tem o escritório onde você quiser, é uma tendência, né, do futuro profissional. Eu estava vendo uma entrevista do Caíto Maia, que é o dono da Chili Beans, mas isso já foi, acho que foi final do ano passado, ele deu uma entrevista lá na CBN, e a Chili Beans é aquela loja de óculos, né, gente, que tem aquela logozinha da pimenta. Ele já tem 800 lojas espalhadas na América Latina e na Europa também. E a parte administrativa, né, dele, ele tinha quase 200 funcionários para cuidar de toda a parte de logística, com fornecedor, pagamento, enfim, lidar com clientes e fazer toda a gestão pessoal dessas lojas que ele tem. E quando a pandemia veio, ele percebeu que essas 200 pessoas conseguiram fazer o trabalho em home office da mesma forma, a entrega não impactou em nada. Então, o que a gente viu? Liberdade geográfica para a gente trabalhar. A gente consegue hoje trabalhar da onde a gente quiser. Olha esse momento aqui agora. Eu já fiz palestra no Elefante em outros momentos, né? E foram presenciais, né? Agora não. O mundo está avançando, a tecnologia está avançando e cada vez mais rápido. Mudança de horário, né? Então a gente está tendo muita essa flexibilidade no horário, né? Seja do trabalho, adaptabilidade, né? A flexibilidade, isso é muito importante. Desenvolvimento tecnológico. Então, as gerações, né, elas precisam, as baby burning, né, elas precisam estar antenadas, estar atenta a esse desenvolvimento tecnológico, tá? E globalização, a globalização econômica, tá? A gente vê que cada vez mais os países, por mais da distância geográfica, a gente está cada vez mais interligados, tá? Então, qualquer impacto que aconteça lá do outro lado do mundo, isso pode impactar aqui no Brasil. Em 1960, a informação, ela demorava 100 anos para chegar. Hoje não. Hoje a informação, ela demora 12 segundos para chegar em todo mundo. Então, assim, a gente precisa estar antenado a isso também. E quando a gente fala das novas profissões, se a gente pensar, por exemplo, dos meus filhos, que ainda estão muito pequenos, 70% das crianças que estão na escola hoje trabalharão com empregos que não existem. Muitas profissões ainda vão surgir, tá? Então, se a gente pensar também nas categorias dessas profissões, a gente tem aquelas categorias de solução de problema, onde tem profissionais que precisam estar com o pensamento bem ativo, tá? O pensamento crítico, que argumenta, e baseado nisso, ele consegue ter criatividade, ele consegue ter iniciativa para soluções do problema. É antecipar o problema e buscar aquela solução de forma antecipada. Autogestão é um aprendizado constante, tá? Eu tenho um colega aqui de trabalho que é um sábio aqui pra gente. Ele sempre fala assim, que a vida é um eterno, onde a gente aprende, desaprende e reaprende. E é assim, e vai ser assim para sempre, tá? Resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. Trabalhar liderança, tá cada vez mais se exigindo esse perfil onde você não ser mais o chefe, aquele que cobra, aquele que exige, mas você ser líder pelo exemplo, né? Então, você ser um mentor. Então, quando vocês, alunos que estiverem na vida profissional, provavelmente vocês vão identificar, dentro das organizações, alguém que vocês vão se espelhar e falar assim, poxa, que legal aquele profissional, eu quero ser igual a ele. Então, esse é um líder que lidera pelo exemplo. E o uso de tecnologia, mais uma vez, está cada vez mais presente e cada vez mais rápido. Impressionante como as coisas mudam muito rápido. E os profissionais, tá? Quais são as possíveis profissões do futuro? O detetive de dados, quando a gente pensa aqui no detetive de dados, é aquele profissional onde ele vai analisar big datas,
né, uma base de dados, e ele vai conseguir entender, por trás daqueles dados, qual que é a necessidade daqueles dados, daquela pessoa, tá? Quais são as dores, o que ela pensa, o que ela deseja. Um facilitador de TI. Um facilitador de TI, quando eu penso aqui no facilitador de TI, a gente já vê isso até acontecendo, se a gente pensar na BIA, que é aquela inteligência artificial do Bradesco, né? Então, a gente vai ter alguém de forma remota, auxiliando a gente, tá? Nas nossas tecnologias, de forma customizada. Ele vai identificando aquela pessoa e vai navegando junto com ela de forma remota por meio de uma inteligência artificial. Conselheiros de compromisso de saúde. Esse conselheiro é uma tendência também. Bom, ele casa muito com o item 4, que é técnico de saúde assistida por inteligência artificial. Então, são acompanhamentos da nossa saúde de forma remota. Hoje já acontece muito cirurgia por robôs, consultas oftalmológicas, onde o oftalmo está aqui num estado e o equipamento está no outro, e ele consegue fazer o procedimento, fazer o exame no olho da pessoa, tá? Analista de cibercidade, ele está muito focado também, ele se parece um pouco com esse controlador de estradas, que é esse último item. Então, ele vai ter dados, informações, um monte de dados relacionados a estradas, a ambientes, né? Quando a gente pensa em ambientes, a parte ambiental mesmo. Drones, a gente vai ter cada vez mais drones, então ele precisa ter essa inteligência de gerenciar isso tudo, tá? Dessa movimentação, dessa mobilidade, onde a máquina estará junto com o humano. Gerente de equipe humanos-máquina. Olha que legal essa figura aqui, né? Quando eu vi isso aqui, eu falei, meu Deus, gerente, que a gente vê muito gerente de recursos humanos, mas gerente de equipe humanos-máquina, qual que vai ser o papel desse cara? Né? Ele vai ter um papel fundamental, onde ele vai ter que, assim, trabalhar no sentido de estar alinhado junto com o humano e a máquina de forma muito, digamos assim, entendendo que a máquina, ela não vai substituir 100% o humano, é claro, tá? Mas ele vai gerenciar de uma forma em que a gente consiga ter os dois caminhando para o mesmo objetivo, tá? Então, além dele ter conhecimento ali de psicologia, ele vai precisar também dominar a parte de engenharia, a parte de TI para fazer esse trabalho. O coach de bem-estar financeiro, esse coach de bem-estar financeiro, ele até já existe. Ele dá o direcionamento financeiro dependendo do perfil da pessoa, né? Porque o Robert Kiyosaki mesmo, ele fala muito disso. A gente trabalha tanto o mês todo, né? E aí no final do mês a gente não tem o dinheiro, a gente não consegue realizar os sonhos. Então acaba que a gente precisa dar sentido ao nosso trabalho, dar sentido para aquela remuneração que vai me dar novas oportunidades, seja ela oportunidades para novos conhecimentos, para a realização de sonhos, para transformar minha vida, para transformar a vida da sua família, transformar a vida de outras pessoas. Então, esse coach financeiro, ele vai te dar essa oportunidade de você conseguir gerenciar e não ficar nessa corrida de ratos, que o Robert traz isso, né? De você trabalhar o mês todo para pagar a conta, trabalhar o mês todo para pagar a conta. Alfaiate digital, olha que legal. Quando eu penso nisso, né, quando a gente vê, né, nessa tendência dessa profissão, é o quê? A pessoa, ela vai conseguir entrar numa cabine ali especial, e ali ele já consegue mapear toda a medida, né, do corpo da pessoa, e o alfaiate consegue fazer aquela roupa com muita precisão. A gente já vê roupas impressas em 3D, isso já é uma realidade. Então, assim, tecnologia, gente. E se você é aquele profissional, né, que gosta do que faz, a Fernanda Montenegro trouxe essa frase, eu faço o que gosto e ainda me pagam. O dinheiro, ele vem como consequência. Então, gente, quando vocês escolherem a profissão de vocês, estejam atentos para que vocês se identifiquem, para que vocês se apaixonem por aquilo. E busquem, na oportunidade do estágio, vocês vão ter muito isso. Deixa eu parar de compartilhar minha tela.
Só para eu... O estágio, ele é tão importante na vida profissional, gente, que eu vivencio isso muito aqui. Por exemplo, um aluno de nível superior, ele começou a fazer jornalismo, e quando ele vai para a vivência prática, ele identifica que não é aquilo que ele quer. Então, enquanto você está no momento de estágio, você pode ter oportunidade de identificar, não, eu não quero jornalismo, eu quero contabilidade, e vice-versa. Então, aproveitem para explorar no estágio essa oportunidade de vocês que estão no ensino médio, despertar, descortinar aquela profissão que você quer, aquilo que você gosta, aquilo que você vai se identificar e ser o melhor profissional. Seja o melhor profissional, que, como eu falei, você sendo, você vai ser reconhecido, você vai se tornar feliz, você vai ser um grande líder, e o dinheiro ele vem como consequência. Eu queria passar um videozinho para vocês, ele tem 4 minutinhos, tá? E ele faz muito sentido com tudo isso aqui que a gente está conversando, pode ser? Só compartilhar minha tela. Só um minutinho. A tela compartilhou? Sim. Ok. Você quer saber como conseguir suavizar o meu pescoço de tartaruga em casa? Olha só, sem fazer botox. Quando se é pequeno, tudo o que você deseja se torna bem mais simples. Construir o próprio patrimônio, chegar à lua, ter o emprego dos sonhos, viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanece com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas com sonhos, outros podem até virar realidade. Mas para isso, é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas, e sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela quem transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, o surpreendente, o inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos. A família perfeita. E por que não? Viajar pelo espaço. Não cheguei a ser astronauta. Não fui bombeiro e muito menos médico. Mas experimentei o novo. Comecei do zero. Fiz de tudo. E tudo de uma forma diferente. Servi a aeronáutica de jornais, verduras e picolé. Trabalhei como ajudante na construção civil. Fui operador de produção, pintor e até artesão. O meu primeiro grande patrimônio não foi nenhum castelo. Perdi muito esterco e metal para adquiri-lo. Talvez todas essas pessoas não me permitiam enxergar mais longe naquele momento, mas com certeza permitiu-me ter experiência suficiente para crescer com humildade, amadurecer, ter responsabilidades, experimentar minha capacidade de empreender para viver e estar à frente do tempo em que vivia. E você? Tem sonhado com quê?
Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado inovador. Não lamente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta, não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através dos seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. Lembre-se, você é o único responsável pelo seu destino. Coloque-se sempre em primeiro lugar. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre. Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. E quando tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente, sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta: o que você quer ser quando crescer? Ixi, eu acho que ela aproveitou e caiu junto com o vídeo. Ela deve tentar voltar, vamos ver. Lilian, eu cheguei Olá, tarde. você. Que tal estás? Eu cheguei tarde porque eu não sabia que ia participar desse Meet. Aí o seu convite me pegou de surpresa. Quando eu vi, já era muito mais de 2 horas. Pensei até que nem seria mais aceito. Você me desculpa? Desculpa não, mas eu estou pedindo assim mesmo. Te desculpa, Raul. Só porque Tá bom, então. Oi, gente. Lilian, acho melhor você ter... Desculpa. Oi, cortei. Érica conseguiu voltar. Oi, gente, desculpe, consegui voltar. Tem um probleminha. Eu queria deixar, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e eu queria deixar como mensagem para a gente abrir para as perguntas, que é exatamente isso, gente. Aproveitem o estágio, né? Se permitam errar, explorem bastante, tá? E façam aquilo que você gosta, tá? Seja o melhor profissional, seja a melhor pessoa, transforme sua vida, impacte a vida de outras pessoas também, pelo seu exemplo. Olha que legal, né? Você, de repente, lá na frente falar assim, poxa, aquele momento você passou uma mensagem tão legal e eu trouxe para a vida e fez grande diferença. Então, seja exemplo, tá joia? E vocês são capazes de realizar tudo que vocês quiserem, tá? Não se limitem, não deixem essas crenças limitantes de lado, tá? Vocês têm todo o potencial. E é isso. Desejo sucesso. Vamos abrir para as perguntas e depois a gente finaliza. Tá bom. Socorro, você quer ir passando pelas perguntas ou eu posso passar aqui enquanto eu estou aqui? Pode. Enquanto você está aí, você já está... Tá bom. Então, tem uma pergunta. Com 15 anos não pode estagiar, Érica? Não, com 15 anos não. A única forma de se iniciar a vida profissional a partir dos 15 anos é como jovem aprendiz, que aí já é outra legislação. O jovem aprendiz, ele permite a partir dos 14 até os 24, tá? Então, o jovem aprendiz, ele passa por um momento de aprendizagem, ele faz em contraturno com a escola, né, uma formação complementar, e depois ele vai para a empresa na parte prática, tá? Mas, enquanto estágio, a partir dos 16 anos. E aí não tem idade. Tendo vínculo acadêmico a partir dos 16 anos. Beleza. Respondeu?
Tem um depoimento aqui, aí eu vou ler para ver se você consegue dar algum direcionamento, algum conselho, tá bom? Lilian, só um Oi. instante. É porque a pergunta foi minha e eu demorei aqui ligar o microfone. Acho que, Érica, é bom, eu trouxe a pergunta dos 15 anos, porque assim, a boa parte dos nossos alunos de primeiro ano tem 15 anos. Alguns têm 14, mas a grande parte é de 15, né? Então, assim, só para que os meninos e as meninas se antenem com isso, né? Porque você tem a possibilidade aí do menor aprendiz, então. Então, para algumas pessoas, isso faz diferença, né? Então, só pensar aí que há outras portas também. Isso mesmo. Obrigada, Pedro. Aí o depoimento é o seguinte: desde que eu comecei o ensino médio, venho procurando uma vaga, tenho cadastro em vários sites de vagas de estágio, enviei currículo e me inscrevi em várias e várias vagas e sempre estava de olho e atualizando. Foi super difícil ser chamado para entrevistas, que no total foram apenas 2 das várias vezes que me inscrevi, além dos processos seletivos. Infelizmente, acabei desistindo no momento porque vou fazer um vestibular esse ano. É muito comum você presenciar esse tipo de depoimento? Qual conselho que você dá para a gente, Érica? Tá. O que acontece? Eu não sei que momento que isso aconteceu na exposição dessa pessoa. Ano passado, a gente teve, isso não foi uma realidade só IEL, mas foi uma realidade do Brasil todo. A gente teve uma queda muito grande nas ofertas de vaga de estágio, o que aumentou a concorrência, tá? Então, a gente chegou a ter uma queda de 60% nas vagas. E essa queda, ela ainda está bem acirrada ainda. Ela não está caindo mais. O crescimento dela, ela está muito devagar ainda, tá? Então, a gente tem muitos alunos buscando estágio, até pelo cenário, né, econômico que a gente vem vivendo, onde as ofertas diminuíram. Quando eu falo isso, eu estou falando especificamente de estágio, tá, gente? Então, pode ser alguma coisa relacionada a isso, tá? Da concorrência. Então, o que de repente, eu sugiro para que vocês diferenciem o currículo de vocês, para que vocês tenham oportunidade, para que o entrevistador bata o olho e se identifique. De repente, não é experiência, tá? Profissional, até mesmo porque ele não pode exigir, eu reforço isso. Vocês são alunos de ensino médio. Mas quando vocês candidatam para uma vaga de estágio, deixem o que vocês podem contribuir para a empresa, tá? Se de repente vocês já tiverem vivido algum trabalho voluntário, é interessante colocar também no currículo. Fala das suas habilidades, fala um pouco das suas características, tá? Chama atenção naquele potencial futuro estagiário que você pode levar para dentro da empresa. Isso pode chamar atenção. Porque a primeira coisa um dos primeiros requisitos que o entrevistador faz é o currículo. Se o currículo não chama atenção, se o currículo não agrada, ele não vai te chamar para entrevista, tá? Então, quando a gente pensa no ensino médio, eu falo, deixa essas dicas. Obrigada, Érica. Socorro, você consegue dar continuidade aqui, que eu vou dar um pulinho lá na outra agora? Tá bom, pode deixar. O chat acabou de subir para mim, tá? Por isso que eu estou pedindo para vocês olharem, porque não apareceu para mim. Professor Robson está aí? Robson? É que tem uma pergunta dele aqui no... Ele pergunta aqui qual é o procedimento ou se algum órgão pode, para evitar, fiscalizar e evitar abusos em estágios, como fazer o estudante deixar de estudar para cumprir o trabalho como estagiário. Excelente pergunta. Sua pergunta. Excelente pergunta. E já deixo um alerta, tá, para vocês, alunos. O IEL, o Agente de Integração de Estágio, ele não é um órgão fiscalizador, tá? Fique claro isso. Quem fiscaliza é a Delegacia do Trabalho, tá? Mas o que o IEL faz? A gente orienta, se em algum momento vocês começarem a fazer o estágio, pelo IEL, começar a identificar que a empresa está desvirtuando a proposta do seu contrato de estágio, pedindo que vocês fiquem do horário, pedindo que vocês façam atividades que não estejam relacionadas com a proposta do estágio,
procure o IEL, tá? Procure o IEL vai fazer um trabalho de orientação para essa empresa, cabe a gente orientar e fiscalizar. Se a empresa persistir na mesma intercorrência, o IEL, a gente não tem interesse em manter contrato com aquela empresa. A gente prefere cancelar as relações, tá? E aí, a empresa está sujeita a algumas penalidades dentro da lei. Que uma delas é o vínculo empregatício daquele aluno, e ela pode ficar até 2 anos sem contratar estagiário, tá bom? Então, a gente faz um trabalho de orientação, tanto para o aluno, quanto para a instituição de ensino, quanto para a empresa. Né? A gente, de integração, a gente faz justamente esse tripé, esse apoio para que o estágio tenha realmente a relevância e a importância de ser desenvolvido dentro da proposta da legislação e no desenvolvimento profissional. Certo, professor Robson, ok? Valeu. Olha só. Tem aqui uma pergunta do professor Celestino, que ele pede aqui, gostaria que falasse sobre como fazer currículo, né? Ou seja, se há um site ou um curso para elaborar o currículo de maneira mais adequada, evitando os exageros. Uhum. Hoje, existem já as plataformas, tá? Por essa tecnologia, as empresas, geralmente, elas não recebem o currículo físico mais. Então, existem essas plataformas onde você cadastra e ela é muito intuitiva. Ali mesmo você já vai preenchendo as suas informações, tá? Então, se você, de repente, quiser contribuir, geralmente tem um espaço ali aberto, contribuir com aquela dica que eu dei, do quanto você pode agregar para a empresa, né, explorar o seu conhecimento, para que a empresa te dê a oportunidade de você mostrar quem você é, tá? Mas, se a gente pensar realmente no currículo mesmo, dicas que eu dou, principalmente para quem é aluno, e facilita muito a vida de quem está procurando estágio, inclusive a gente aqui do IEL, não precisa colocar documentos pessoais, RG, CPF, essa coisa não. Coloque a sua idade, seu endereço, nome completo, e-mail, redes sociais. Hoje as empresas elas estão muito conectadas nas redes sociais, e muitas delas pesquisam as redes sociais de vocês também, para ver se está coerente, né, do perfil de vocês. Então, tenham muito cuidado com o que vocês postam, tá? Porque isso serve também como critério de seleção, tá bom? Fiquem atentos. Érica, com relação à questão do candidato, ele participa de projetos sociais, isso conta? É interessante? É interessante, sim, tá? É importante, se você faz alguma ação nesse sentido, colocar no seu currículo. Isso faz diferença mesmo, porque, querendo ou não, você desperta aquele sentimento de empatia, né, pelo próximo, tá? Então, isso é importante também. Seja trabalho voluntário, né, dedicando um tempo, financeiro, enfim. Né, tendo a simpatia do próximo, do olhar o próximo. Uma questão de pensar no coletivo, né, na coletividade. Isso. Olhar para o outro, o próximo. Agora, uma pergunta minha. Com relação aos alunos que estão em questão de vulnerabilidade. As plataformas, né, de estágio, ela tem alguma coisa nesse sentido, né, para acolher esses alunos? Porque, assim, o que eu percebo é que, como eles se inscrevem nas plataformas, assim, eles têm uma igualdade de concorrência. Tanto que, assim, até eu procurei supermercados, farmácias, escritórios, essa coisa toda, para canalizar esse aluno. Mas todos eles tá sempre lá a vaga destinada a uma plataforma plataforma tal. E aí eu queria saber se existe alguma coisa nesse sentido, né, de a gente pensar nesse aluno que está em questão... alguma questão de vulnerabilidade, né? O Socorro, hoje aqui no sistema, quando eu falo do sistema, né, eu estou falando aqui da Fibra, do SESI, do SENAI, do IEL, o SESI, ele tem um programa chamado Vira Vida,
e ele trabalha de forma muito forte essa questão dos alunos que tem essa característica, né, de ser vulneráveis. Então, eles desenvolvem esses alunos, eles preparam esses alunos para o mercado de trabalho e fazem parcerias com essas empresas para que acolham esses alunos. Essas parcerias, elas podem ser, seja via programa Jovem Aprendiz, que é conduzido pelo Senai, seja via programa de estágio, que é conduzido pelo IEL, ou emprego mesmo, tá? Então, o SESI, ele tem muito esse objetivo. E aí o IEL e o Senai entram como parceiro na inserção desses alunos no mercado. Ai, muito bom saber disso. Eu gostaria muito de fazer uma pergunta. Eu fiz antes aqui no chat, mas não parece que ninguém conseguiu ver. Você, desculpa chamá-lo de você, mas... Fique à vontade. Então, Adoro. Quando você estava falando lá o seu testemunho, você disse que um rapaz estava trabalhando lá como estagiário já há 4 anos. Aí eu fiquei preocupado, ou seja, 4 anos, ou seja, então o estágio dele começou e não acaba nunca. A pergunta é, existe um período em que esse estágio termina, que a pessoa pode ser realmente um funcionário da empresa ou decidir catar batata em outro lugar? Oi, professor. Sim, Raimundo. Bom, eu não sei se posso ter falado 4 anos, mas não foi, eu corrijo aqui minha informação. Não, foi 1 ano. Né, o estagiário que trabalha aqui comigo diretamente, ele veio aqui de manhã e pediu desligamento. Mas respondendo a sua pergunta com relação ao tempo de estágio, a lei permite, no máximo 2 anos, naquela mesma empresa, naquele mesmo CNPJ, tá? Então, ele fica no máximo 2 anos, mas se ele terminar a escola antes, o ensino médio antes, ele vai ser desligado, porque a condição é que ele esteja estudando. Existe uma exceção para esse tempo? Existe. Para as pessoas que estão portadoras de necessidades especiais, elas podem ficar mais de 2 anos até ela se formar, tá? Então, se ela está lá no ensino médio durante 3 anos, ela pode ficar nesse mesmo estágio durante esses 3 anos. Lembrando que são 2 anos por cada empresa, tá? Então, ele ficou 2 anos lá no primeiro e segundo ano. No 3º ano, ele vai precisar procurar uma outra empresa, ele não pode ficar na mesma empresa. Então, vai acontecer 2 situações. Ou ele vai ser efetivado, ou ele vai ter que procurar um outro estágio em uma outra empresa. Agradeço. Alguém mais tem alguma pergunta? Nosso tempo está aqui já esgotado, né? Quase. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Coloquei mais uma no chat aí, Socorro. Mais uma no chat. Ah, tá. Ele pergunta aqui, enquanto o estágio estiver em vigor, o estudante não pode faltar ao curso regular, por exemplo, ensino médio, né? Porque já tive aluno que faltava muitas aulas com a justificativa de que estava trabalhando, e faltas frequentes. Só um instante, junto com essa, tem correlação com nota também? Algumas empresas me parece que sim, outras não. Tem algo nesse sentido? Tá. Bom, respondendo à primeira pergunta, o estágio, de forma alguma, ele pode atrapalhar o desempenho acadêmico. Então, se ele começa a atrapalhar e a pessoa começa a ter um baixo rendimento na instituição de ensino, a instituição de ensino ela precisa ser prioridade, tá? Então, a gente precisa entender o que está acontecendo naquele estágio, porque o estágio, pelo menos quando eu estagiava 40 horas semanais, eu não tinha férias, como tem hoje. Hoje o estágio, geralmente é de 4 a 6 horas, então é possível conciliar. E a lei fala o seguinte, que ele precisa estar matriculado e com frequência efetiva. Se ele não tem frequência, o estágio não se justifica. Se o rendimento está caindo, a frequência está sendo prejudicada, o estágio não justifica. É preciso identificar onde está o problema e fazer essa correção, né? E a segunda pergunta Ai, desculpe, Pedro, eu esqueci. Se tem correlação com nota. Ah, sim, verdade. Bom, geralmente, algumas empresas pedem um bom desempenho acadêmico, tá? Isso não é regra, não é obrigatório. Mas algumas empresas fazem essa exigência, tá? Então, de tempo em tempo, ela vai estar pedindo ali as suas notas, a sua avaliação, como critério para a continuidade do estágio, tá bom? O Vitor de Oliveira está falando aqui, eu moro na cidade ocidental, Goiás, porém estudo no DF.
no site do IEL, não consigo cadastrar meus dados escolares por isso. Tem algo que eu possa fazer? Eu não sei se o motivo do seu cadastro é no site do IEL, porque às vezes pode estar se confundindo, porque a gente tem uma unidade do IEL, que não é do IEL Brasília, mas tem a unidade do IEL no IEL de Lusiânia, que ele entra no sistema de Lusiânia, tá? De Goiás, que eu falo, tá? Então, ele pode ter o cadastro nessas duas plataformas. É a mesma, mas ele vai diferenciar o estado, porque às vezes ele pode pleitear, por ele morar no Ocidental, um estágio lá no Ocidental, tá? Então, como é um caso, assim, particular, eu sugiro até que depois você, né, Socorro, me passe os dados dele para eu poder entender o que é essa dificuldade no cadastro, porque isso é caso a caso. É algum ajustezinho, alguma coisa de sistema. Ok. Mas alguém tem alguma pergunta que no site não identifico mais? E também o nosso horário, 15 horas, né? Lilian, está aí? Não, né? Estou sim, estava lá, dando boas-vindas já para o pessoal que entrou na outra. Não tem mais nenhuma pergunta, né? Consegui acompanhar esse finalzinho. Pessoal, eu agradeço imensamente a participação de todos, principalmente da Érica, que separou um tempinho para estar aqui com a gente. Quem ainda não se inscreveu lá na nossa sala de apoio e que a Socorro está lá também para ajudar nessa divulgação das vagas de estágio, se inscrevam, tá bom? E é isso. Muito obrigada a todos e a todas. Vou parar a gravação. Obrigada pela oportunidade.